para analisar estas questões europeias. Tenho comigo Juan Alvarez, economista. Estas decisões que estão a ser tomadas em Bruxelas são capazes de estabilizar ou pelo menos recuperar a confiança dos mercados? Bom, essa, no fundo, é a questão-chave, digamos assim, a questão do milhão de dólares, não é? É preciso esperar para ver. O que me parece é que há uma série de aspectos positivos que já foram referidos por si aqui. Portanto, há um acordo que é 23 países que pode ser a 25, portanto, é um acordo excelente, é relevante, porque não só inclui os países da zona euro, como inclui também outros países. É um acordo, no fundo, que tende para a consolidação orçamental e fiscal, isso é importante. É um acordo que antecipa durante um ano a entrada em vigor do mecanismo europeu de estabilização, que no fundo é o chamado Fundo de Resgate Permanente, que tem uma capacidade de cerca de 500 mil milhões de euros. E, portanto, depois o outro aspecto que me parece relevante é que será o próprio BCE que vai ter a gestão quer deste mecanismo permanente, quer do próprio FED, do Fundo Europeu de Estabilização, que hoje em dia está em curso, não é? E, portanto, este aspecto é relevante para, no fundo, retirar este risco que há sobre a Itália e sobre a Espanha, porque estes dois fundos em conjunto deverão ter uma capacidade, digamos assim, de fogo ou de intervenção de cerca de 750 mil milhões de euros. E ainda existe mais aquela questão dos 150 mil milhões que se fala de os bancos centrais transferirem para o FMI. Pronto, esse é outro aspecto relevante e, portanto, vai-se aumentar a capacidade de fogo também do FMI, que depois poderá intervir também indiretamente. E, portanto, estes aspectos são todos aspectos relevantes e são decisões boas, não é? Mas estas decisões, por exemplo, esta questão dos bancos centrais europeus financiarem o FMI, de alguma forma, depois ajudar países da União Europeia, não seria mais simples aumentar o papel do BCE e então a União Europeia ter um banco central que consiga fazer essa gestão? Bom, em termos práticos é praticamente semelhante, quer dizer, porque o BCE, no fundo, está formado pelos bancos centrais dos próprios países, não é? Portanto, isto é uma forma que se encontrou para, entre aspas, não estar a violar, digamos assim, o pacto e o mandato do BCE, não é? Portanto, é uma forma, digamos assim, mais jurídica do que outra questão, não é? Um pouco fazer aquilo que a Alemanha tem vindo a dizer, que não é reforçar o papel do BCE. Sim, mas eu penso, quer dizer, que ainda ontem de madrugada, o próprio Mário Draghi deu a entender que se realmente estas medidas forem para a frente, etc., são medidas excelentes, consolidação orçamental, e eu penso que pode vir, no fundo, a refazer a posição do BCE, que anteontem foi claramente a dizer que o BCE não vai intervir, sobretudo no mercados primários, ou seja, de comprar dívida diretamente à emissão pelos Estados, mas, como se viu hoje de manhã, continua a intervir na compra da dívida de Itália e, por exemplo, de Espanha, não é? Agora, há outro aspecto que eu penso que é negativo nestes acordos e, no fundo, que é a posição do Reino Unido, que é claramente inaceitável, não é? Portanto, é uma posição que se entende, porque, no fundo, defende os seus interesses pessoais, que é o setor financeiro no Reino Unido representa mais de 10% do PIB, mas basicamente o que o Reino Unido queria era ter uma espécie de cláusula de salvaguarda para todas as medidas futuras que fossem decididas, poder ter um direito de voto. Quer dizer, isso claramente é inaceitável e eu penso que isto, mais do que uma Europa a duas velocidades, o que vamos ter é uma Europa e vamos ter o Reino Unido de fora, ou pelo menos aqui claramente mais afastado. Deixe-me arriscar esta questão. Fala-se muito da saída do euro por países incumpridores. Que alguma vez se pensou, por exemplo, um Reino Unido sair da União Europeia porque já não se vê nestas medidas no caminho que a União Europeia está a tomar? Bom, isso não é nenhuma novidade, sobretudo no Partido Conservador, no partido de David Cameron, que está no governo. Quer dizer, há várias correntes internas dentro do próprio partido que acham que o Reino Unido devia sair completamente da União Europeia, não é? E, portanto, esse é um debate que no Reino Unido existe há mais de 20 anos, não é? Portanto, esse aspecto está sempre presente. Eu penso que este caminho pode ser realmente uma via de, ou então, encostar um pouco o Reino Unido à parede e ver, efetivamente, se está dentro ou se está fora, não é? Agora, há outros aspectos que me parece que ficam um pouco no ar e que esse realmente é sempre estas dúvidas, que é sobretudo em termos de implementação, não é? Porque estas decisões foram tomadas, mas como vimos este ano já vamos, salvo erro, na 8ª Cimeira Europeia, são tomadas decisões e depois ou não são implementadas ou demoram muito tempo a ser implementadas. Algum detalhe. Exatamente.
Portanto, aqui a questão da implementação é chave. Eu penso que é positivo ser um acordo governamental, porque a sua implementação é muito mais rápida do que se for incluir dentro do Tratado de Lisboa ou até criar um novo tratado. Portanto, esse aspecto parece-me que é muito positivo. O presidente Sarkozy disse que o objetivo é que seja feito até ao final de março. É um prazo de cerca de 3 meses e meio que me parece relativamente razoável. Agora, o que é relevante é as questões, digamos assim, macro foram definidas, agora depois é ver quando se for incluir isto no papel e quando formos mais para o detalhe, ver se ainda existe, digamos assim, esta clara unanimidade entre os 23 países, não é? Porque estas questões-chave sobre parte fiscal, eu penso que depois se há de falar também sobre a questão de uma eventual uniformização sobre as taxas de IRC, e depois aí é portanto, ver o que é que a Irlanda pensa. Há outros países que têm estas questões diferentes e, portanto, é muito relevante ver como é que depois se vai, no fundo, escrever isto no detalhe. Ou seja, o detalhe há de ser sempre o que é importante. E esses detalhes, por exemplo, como essa medida que acabou de dizer, não podem demorar demasiado tempo, porque imaginemos a questão do limite do limite do déficit na Constituição, e usando o nosso exemplo, abrir um processo para rever a Constituição, para inserir essa lei, que seria uma obrigação perante o acordo que poderia sair deste Conselho Europeu, não demoraria demasiado tempo para os investidores deixarem de confiar no euro de todo? Sim, mas isso depois são mais, digamos assim, processos internos que têm que seguir os seus trâmites. Agora, o que é importante é se os países, no fundo, assinam este acordo, vamos pôr que é em março de 2012 e, portanto, depois, quer dizer, em princípio, tem de cumprir. Eu penso que se o governo português se assinar isto, é porque previamente há de ter um acordo com o PS para, no fundo, ter esta reforma, não é? Portanto, o que os investidores querem é, no fundo, ver se isto efetivamente é para ser implementado ou não e depois, se realmente chegamos ao fim de março e que temos um acordo escrito e assinado pelos 23, que podem ser a 25, se no caso da Suécia, por exemplo, e da República Checa, se forem aprovados no Parlamento, não é? Agora, há outro aspecto que me parece que também que fica aqui um pouco mal explicado, digamos assim, que é o facto de a Grécia, ou seja, que está definido que perdão da dívida de forma voluntária, o caso grego é um caso único e, portanto, o que fica aqui definido é que realmente é o único país que vai acontecer isto, que os outros todos não vai acontecer em nenhum país. Agora, não é explicado é como é que isto depois é feito, não é? Quer dizer, portanto, isto é preciso ver. Parece que essa ideia está um pouco desaparecida agora da agenda. Falou-se muito na altura. Ontem falou-se nisso, aliás, esse é um dos pontos que está definido e que é um dos pontos que eu penso que é muito relevante para os investidores no mercado. Agora, é necessário que realmente se prove isso e que os investidores realmente acreditem que a partir de hoje a única dívida, digamos assim, que tem risco é a dívida grega e que todas as outras não têm risco. Não é? E, portanto, como é que se pode garantir isso, uma vez que parece que existe o efeito de contágio? Não, isso poderia dar algum tipo de garantia, por exemplo, se o BCE intervisse ou se estes dois fundos, quer o permanente, quer o Fundo de Estabilização Europeu, a sua capacidade de intervenção fosse muito superior à que é. 750 mil milhões é uma capacidade forte, isto depois associado ao FMI, mas, quer dizer, se entrarmos numa espiral de bola de neve, Espanha, Itália, Bélgica ou França, quer dizer, isto não é suficiente, não é? Agora, é um passo relevante, é um passo importante. Agora, o que me parece é que ainda não será, digamos assim, o passo definitivo para haver uma união fiscal, não é? O que eu acho é que há de ser inevitável, se queremos caminhar para aí, que termos algum tipo de federalismo, alguma forma de federalismo parecida aos Estados Unidos ou até a própria Alemanha, que tem os seus próprios Estados federais, onde existe um orçamento federal, onde os Estados todos contribuem para este orçamento e temos os mais ricos. Existe uma uniformização das regras, ou pelo menos dos gastos, não é? Toda a gente sabe. E existe uma solidariedade fiscal, não é? Quer dizer, é que esse aspecto é muito relevante. Os Estados mais ricos são contribuidores líquidos e os mais pobres são, no fundo, receptores. Isso acontece nos Estados Unidos. Temos, por exemplo, a Califórnia, o Estado de Nova Iorque, o Estado do Illinois e o Estado do Connecticut são claramente contribuidores líquidos para o orçamento federal dos Estados Unidos e depois há outros Estados, digamos assim, mais pobres ou que estão em determinadas zonas mais reprimidas e, portanto, que recebem e há uma solidariedade. Esse aspecto não está aqui claro e eu penso que esse aspecto é muito relevante porque estar a limitar nas constituições estes déficits
sem haver estes mecanismos de solidariedade, penso que é muito difícil implementar. Existe sempre esta questão, estas ideias são boas, mas depois não passam de ideias e falta sempre mais qualquer coisa. Esta Cimeira Europeia, mesmo que este acordo seja assinado e que avance, falha ou fica bem sucedida só com este acordo? Vamos lá ver, eu penso que, perante as expectativas que tínhamos 1 ou 2 dias antes, eu penso que é um bom acordo, não é? Porque eu penso que houve assim uns rumores e havia até alguma expectativa que nem sequer se conseguia chegar a um acordo entre os países da zona euro. E, portanto, este é um acordo a 23, como disse há pouco, pode ser a 25, portanto, praticamente é um acordo unânime, excluindo o Reino Unido, não é? Agora, é necessário que este acordo, como disse, que seja mesmo assinado até março, e quando chegamos aqui aos detalhes, não é? Que depois é que é a questão-chave, que todos os países que estejam de acordo em assinar os detalhes, que eu penso que essa aqui é a questão fundamental, e que cheguemos a março e que o acordo esteja assinado, não é? Agora, como é óbvio, os mercados ainda não acham isto, digamos assim, portanto, ainda estão muito céticos. Aliás, vimos hoje de manhã o comportamento das bolsas, não houve nenhum disparo assim por agora e além. E, portanto, como é óbvio, estão céticos e estão, no fundo, à espera do que, sai hoje, exatamente. Há uma questão também que tem sido agora falada, que é a questão da recapitalização da banca. A Autoridade Bancária Europeia já veio dizer que, consoante os resultados da Cimeira, pode mesmo alargar os prazos de recapitalização, o junho do próximo ano, de 2012, os 9%. Este prazo pode ser cumprido, uma vez que se sabe que a banca ainda precisa de mais dinheiro. Há dinheiro na União Europeia para rapidamente, em 6 meses, 7 meses, conseguir fazer este prazo de 9% até junho? Bom, dinheiro há, quer dizer, dinheiro há disponível, aliás, vê-se porque os depósitos no BCE estão no nível mais alto de sempre, quer dizer, portanto, há dinheiro, o que não é confiança, portanto, os próprios bancos não se emprestam entre si porque não há confiança e, portanto, realmente o aspecto-chave é recuperarmos a confiança e tomar medidas que permitam recuperar a confiança, não é? Em relação a essas medidas, por exemplo, sobretudo para a banca portuguesa, quer dizer, é o que era conhecido, portanto não há nada de novo e os bancos, no fundo, já se comprometeram a alcançar esse objetivo, que pode ser feito por 2 vias, não é? Portanto, ou aumentam os capitais via investidores privados ou via o Estado, ou então fazem o efeito contrário, que é a desalavancagem, que é, no fundo, retiram crédito à economia, que essa, no fundo, seria a solução pior, porque ainda apertaria mais a tesouraria das nossas empresas, não é? Portanto, e também existe em Portugal a questão dos 12 mil milhões de euros que podem ser utilizados. Exatamente. Acredita que para o ano teremos bancos, ou ainda este ano, temos bancos a recorrer a essa linha de crédito? Eu acho, quer dizer, o próprio Ministro das Finanças foi relativamente claro nesse aspecto, que essa será sempre ou deverá ser a solução de último recurso e, portanto, os bancos devem, antes de ir a esse recurso, portanto, ver todas as possibilidades que têm no mercado privado e, portanto, devem de esgotar todas as alternativas antes de incluir essa. Agora, obviamente, eu penso que sim, que vai ser utilizado e penso que a questão aqui é um pouco ver quem é que será o primeiro, mas depois, se houver penso que a seguir seguirão aí os outros, não é? Alvarez, muito obrigado. Nada, obrigado. Ótimo fim de semana. Obrigado.